Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre taxa de juros, algo muito interessante para nós. Então vamos lá? Nossos objetivos: compreender o uso da taxa de juros, entender a importância da calculadora HP12C como ferramenta da matemática financeira. Por que essa calculadora é tão importante, professor? Porque ela nos permite, por exemplo, que eu calcule qual a taxa que está sendo cobrado de um financiamento, eu sabendo a prestação, pelo tempo que vai ser feito esse empréstimo ou esse financiamento e o valor emprestado. Eu consigo fazer reversamente e achar a taxa ou o tempo, seja lá o que eu quiser calcular, que a forma dos juros composto que a gente tem não nos possibilitaria, dá para ser feito, só que seria um cálculo matemático muito mais complexo. E utilizar a calculadora no cálculo da taxa de juros. Então, alguém disse, professor, para lá, vamos devagar. Mas como é que é essa calculadora? Mas antes disso, vamos discutir um pouquinho a respeito disso daqui. André quer fazer os cálculos dos financiamentos concedidos pelo banco para poder avaliar se é vantajoso ou não realizar um financiamento para a compra do notebook. Poderia ser da sua casa própria, de um financiamento de um carro, de qualquer coisa. Se a gente tem os dados, a gente toma a decisão se é bom ou se não é bom. Pare e pense. Como as taxas de juro influenciam o financiamento? Muito! Porque dependendo da taxa, você pode pagar muito mais nesse financiamento. Por isso que é interessante a gente saber analisar. Por que é importante observar as taxas de juros no financiamento antes mesmo de contratá-lo? Para você ver qual é mais interessante no tempo que você quer realmente utilizar. Então, agora continuando. Você sabia que existe uma calculadora específica para fazer esse cálculo? Sim, a calculadora HP12C. Esta calculadora aqui, que é a famosa calculadora financeira. Só que esta calculadora, que está aqui agora, a figura fica mais fácil da gente ver, é uma calculadora um pouquinho cara. Ela é bem mais cara que uma calculadora científica e que nem todo mundo tem condições de ter. Ela funciona através da notação polonesa reversa, aquilo que eu falei. Eu tendo alguns dados, eu consigo tirar qual que é a taxa dela apertando alguns botões. Então, como é que nós vamos utilizar, professor? Nós somos da escola pública, não temos essa calculadora, o que eu posso fazer? Eu posso usar um emulador dela no própria internet, ou tem até alguns aplicativos gratuitos que você pode baixar. Eu vou propor para vocês acessarem utilizando esse QR Code que está aqui na tela, ou esse site que está aqui. Vou dar um tempinho para vocês acessarem com o celular de vocês aí rapidamente, e daí nós vamos ver como que a gente pode fazer alguns cálculos. Vou dar um instantinho só e já voltamos para continuar o nosso trabalho. Então acesse ou pelo QR Code ou pelo link ali, para vocês terem o acesso à calculadora HP12C que a gente vai utilizar a partir de agora.
Então, pessoal, vocês já estão de posse de uma calculadora igual a essa daqui, só que de uma forma emulado no seu celular. Quem está no computador também está emulando essa calculadora no seu computador. Vamos ver agora como que a gente vai utilizar ela? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui, primeiro, entender aqui um pouquinho das teclas. Esta coluna aqui é o que a gente chama, essa linha, na verdade, a gente chama como linha financeira. Aqui são as teclas muito comuns que aparecem na calculadora científica. Aqui nós temos algumas teclas especiais. Aqui o ON é o botão para ligar e desligar. O F é a função amarela, ou seja, para nós pegarmos essas funções que estão sobre cada uma das nossas teclas aqui. Já esta azul aqui é para a gente pegar as funções que estão em azul. Ou seja, por exemplo, essa tecla aqui tem a função do meio, a função em cima e a função azul. A função amarela é a função azul. E aqui nós temos a entrada que nós vamos utilizar. Tranquilo? Então vamos à frente agora. Olha lá, aqui né, nós vamos ver algumas funções. Se vocês quiserem ver outras funções, vocês podem acessar esse QR Code ou esse endereço, que tem outras funções que depois quiser se aprofundar. Mas vamos agora com o início de como a gente vai trabalhar com essa calculadora. Para a realização de cálculos financeiros básicos, com a HP 12C, cálculo de juros simples ou compostos, você precisa estar ciente das seguintes teclas. A tecla N indica o prazo que deve ser considerado. Pode ser dado em dia, meses, trimestres, anos, desde que acordado com a taxa de juros. Se a taxa está em meses, o tempo em meses. Se a taxa estiver anual, o tempo em anos. A tecla I significa interest, que seria os juros em inglês. Indica a taxa de juros usada no trabalho com o capital. Deve estar de acordo com o indicador do tempo. Ou seja, essas duas teclazinhas aqui que estão, elas vão estar combinando. Se ela estiver em meses, o tempo em meses. Se estiver em anos, o tempo em anos também. A tecla PV significa Present Value, significa o valor presente. É o capital inicial sobre o qual os juros, prazos e amortizações serão aplicados. A tecla FV, que significa Future Value, ou valor futuro, é o montante final resultante da soma de juros acumulados com o capital inicial, descontados pagamentos caso existam. E a tecla PMT, que significa Periodic Payment Amounts, que seria as prestações, o valor de pagamento periódico. É o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. Atenção, para realizar os cálculos é necessário inserir pelo menos 3 informações iniciais para obter uma outra como resposta. É importante ter em mente que PV e FV terão sempre valores com sinais opostos. Então, se um aparecer positivo, o outro vai aparecer com sinal negativo. Pois se representar uma saída de caixa, o outro será uma entrada de caixa. Caso o cálculo exijam que sejam inseridos PV e FV simultaneamente para obtenção de I, do N ou do PMT, deve ser pressionado CHS, Charge Signal, antes da inserção de um dos dois. Então, se eu tiver que inserir esses dois, nós vamos ter que usar essa tecla CHS. Calma, que a gente... Isso é muita informação, tô ficando louco. Calma. Vamos fazer um exemplo passo a passo. Por isso que eu já disse para vocês abrirem o emulador para vocês trabalharem. Vamos ver aqui primeiro uma situação aqui para a gente entender. Ó. Situação 1. O André quer financiar o seu notebook que custa R$2.000. Calcule qual foi a taxa real do financiamento realizado, considerando os seguintes fatores. O valor da parcela mensal é R$170 e o prazo de financiamento foi feito em 12 meses. Então, o que eu quero saber? Qual foi a taxa cobrada? Porque eu sei que foi feito em 12 meses, 170,
eu tenho um montante final, tenho, e tenho qual que é o valor que foi emprestado, mas eu quero saber qual é a taxa. Se eu for usar ali e, consequentemente, é descontado cada mês. Então, não dá diretamente para a gente usar a nossa fórmula do montante do juro composto que a gente está acostumado. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui eu tenho passo a passo, vocês vão fazer juntos comigo para ver se vocês vão obter ali. Se não conseguirem, refaçam, vocês vão ver que é bem fácil. Então, primeira coisa, eu vou pegar os 2.000, que é exatamente o valor presente, né? Então, eu vou fazer 2.000 e depois vou apertar a tecla PV, tranquilo? Depois, eu vou colocar o tempo, que seriam 12 meses, e vou apertar a tecla N. Depois, eu vou colocar o 170, o CHS e o PMV, que seria o valor presente lá. Lembra que eu tenho que colocar o CHS porque eu estou entrando com o PV e com o PMT ao mesmo tempo. Então eu tenho que colocar o CHS. Então agora eu quero saber o que? Eu quero saber a taxa. Então eu vou apertar a tecla I. Nesse caso, vocês vão obter aqui na tela ali, no emulado, ou quem tem a calculadora HP12C, vai obter o valor de 0,31. Conseguiram? Se não conseguirem, repitam os passos, mas o que pode acontecer é que a sua calculadora já esteja com alguma memória. Então, o que você vai fazer? Para zerar qualquer memória que ela já tenha de cálculo, você vai apertar a teclazinha F aqui e mais a CLX, daí você vai limpar toda a memória. Agora você vai repetir cada um dos passos e você vai encontrar o 0,31. Quem não fez, vai fazendo aí que você vai encontrar o 0,31. Nesse caso aqui, eu estava com 2 casas decimais. Se eu quiser 4 casas decimais, é só apertar o F e o 4. E ele vai transformar o nosso resultado com 4 casas decimais, que são os números de casas decimais na porcentagem interessante, porque esse 0,31 é o valor, é a taxa que eu vou ter em decimal. Se eu quero transformar ela em centesimal, em porcentagem, eu multiplicaria por 100, né? Finalizando, André realizou a tão sonhada compra do notebook. Ele ficou muito feliz com a decisão, pois é um recurso que vai auxiliar ainda mais as atividades escolares na interação com os colegas, professores e familiares. Faça como ele. Antes de tomar uma decisão sobre algum tipo de financiamento, calcule a taxa de juros e realize seus objetivos com assertividade. Eu sempre digo, gente, quando você vai numa loja, vai em qualquer financeira, eles te dizem a parcela e não te dizem o juro que está acontecendo, porque o brasileiro se acostumou muito em ver se a parcela cabe no seu orçamento e não na taxa de juros, que é muito importante para a gente ver quanto que eu estou pagando de juros, não é verdade? A maioria nem faz o valor da parcela multiplicado pelo número de parcelas para ver qual que seria o montante. Mas, para a gente tomar uma decisão melhor, com mais qualidade, é a gente saber a taxa de juros. E usando essa calculadora facilita muito para a gente fazer. Então agora vamos ver se vocês compreenderam de verdade como que a gente fez. Vocês estão com o emulador aberto e agora nós temos uma outra situação, problema aqui. João contratou um empréstimo no valor de R$10.000 com uma taxa mensal de 1,5% ao mês, durante um período de 6 meses. Usando a calculadora, o emulador que vocês abriram ali, que eu pedi para vocês, eu quero que vocês me digam qual vai ser, então, o valor que ele vai pagar no final ali, que é o valor da prestação que ele deve pagar cada mês, ou seja, aquele present valor que ele vai ter ali. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem, depois a gente volta para conferir cada um dos passos para a gente obter. Não esqueçam de zerar a memória, como a gente fez no exercício anterior. Só um instantinho, já voltamos a conferir.
Então, galera, conseguiram? Bem, se não conseguiram, calma. É só uma questão de treino. Daqui a pouco vocês vão conseguir fazer com a calculadora, com o emulador, muito rapidamente. Vamos ver lá quem conseguiu e quem não conseguiu, como que a gente faz para calcular. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, valor em preço à vista é o 10 mil. Então, a gente coloca CHSPV, talvez alguém tenha esquecido dessa daqui. Em seguida, inserimos a taxa de juro, 1,5. Como ela está no sistema europeu-americano, tem que ser ponto e não vírgula. Aperta a teclinha I. Logo depois, colocamos o prazo. Apertamos 6 e o N. Daí, consequentemente, para nós sabermos o valor da prestação atual, nós vamos apertar o PMT e vai obter exatamente o valor da prestação que o João teve ao longo desses meses. Tranquilo, gente? Que aqui 1.755,25. Se não obtiver, lembre-se, talvez não tenha zerado as memórias. Tranquilo? Agora vamos a uma situação 2. Agora quem errou tem mais uma chance de trabalhar isso daí, que é tudo uma questão de treino. É uma calculadora nova para vocês. Quando vocês usaram a calculadora científica pela primeira vez, vocês não tiveram uma certa dificuldade? Com a calculadora financeira HP12C, vai acontecer a mesma coisa. Quanto mais a gente fizer, chega um momento que ela vai se tornar muito prática para você resolver. Vamos ver a situação 2. Camila comprou um celular e parcelou em 5 parcelas de R$500, com uma taxa de juros de 2% ao mês, usando a calculadora HP12C para encontrar o preço à vista. Então nós temos aqui o valor da parcela, temos a taxa de juros e o tempo, que seria 5 meses. Eu quero saber qual é o valor que seria pago à vista. Se eu tivesse à vista, qual seria o valor à vista? E às vezes é interessante, né? Para a gente ver se o valor à vista é realmente o valor que está sendo oferecido para a gente sem parcelamento. Então isso é bastante importante, é uma ferramenta muito importante para a gente se a gente consegue obter esses valores, não é verdade? Então, a partir desses valores, eu vou dar um instantinho para vocês resolverem, aplicando ali, usando o emulador da calculadora, para vocês encontrarem qual seria o valor atual, né? O valor à vista desse produto. Só um instantinho, já voltamos a conferir. Galera, como é que foi dessa vez? Mais tranquilo? Como eu falei, esta calculadora é uma calculadora nova.
todo mundo está com essa, a maioria está com emulador, não tem problema, ou tem até alguns aplicativos que você pode baixar no seu celular que vai formar um emulador ali, tá, gente? Gratuitos, é só a gente procurar, vou dar algumas sugestões para vocês daqui a pouquinho. Então vamos verificar lá. Então nós tínhamos aqui o que? Nós não queremos saber qual é o PV. O PV seria o valor atual, né? O PMT seria o valor da prestação, que é 500. O N, que seria o número de prestações, seria 5. E o I, 2%. Tranquilo, gente? Então, ó, veja que a gente já está organizando exatamente como a gente já organizava os outros demais cálculos, só que agora já usando as letras que nós vamos usar, os comandos que a gente vai usar na calculadora. Então, na sequência da HP, o que eu teria que fazer? 500, CHS, apertar a tecla PMT, depois aperto o 5 e a tecla N, depois eu aperto o 2, a tecla I, e finalmente a tecla PV. E vamos obter ali o valor do celular comprado à vista, que seria R$ 2.356,73. Como eu sempre falei, gente, igual aos cálculos matemáticos. A gente precisa treinar. Para o uso de uma ferramenta como essa, muito interessante, também a gente precisa de um treino, mas isso daqui vai se tornar talvez uma arma poderosíssima na hora que vocês forem fazer compras que tenham a ver com crédito e vocês vão tomar uma decisão mais acertada a respeito disso. Algumas dicas que vocês podem ter sobre a calculadora 12C, separei 3 aqui. E para vocês obterem um aplicativo gratuito, vai lá na sua loja de aplicativos, procurem lá, tem vários aplicativos da calculadora, ou usem esse emulador que eu sugeri através do site no início do vídeo de hoje, que também pode facilitar bastante a vida de vocês. Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre a taxa de juros, numa maneira agora muito prática, não é verdade? Porque você vai conseguir descobrir, a partir de, por exemplo, do valor atual e o número de prestações que você vai ter, e você vai conseguir determinar qual é a taxa de juros que você vai ter. Porque muitas vezes vai lá comprar um carro financiado, o vendedor diz assim, esse carro custa R$50 mil. Você vai pagar uma prestação de R$1.900 durante 48 meses e tranquilo, cabe dentro do seu orçamento, não é essa técnica que usa? A partir de agora você vai dizer assim, bem, qual que seria a taxa real de juros que eu estou pagando mensalmente para aquele carro? Eu vou poder calcular, não é verdade? Isso vai ser uma grande arma para você negociar taxas menores e, consequentemente, baixar o valor da prestação e, consequentemente, o valor que você vai gastar comprando os bens que você tanto deseja e que você merece também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até breve.